Seja bem-vindo, meu companheiro, aluno do curso de Letras, na disciplina de Língua Portuguesa 6, a disciplina que já está caminhando para o seu fim e, evidentemente, você já está com um domínio mais aprofundado acerca das estratégias de leitura, das formas de conduzir o aluno, de instigar este discente para a prática da leitura através da sala de aula, da biblioteca, do ambiente escolar e das ações externas à escola. A prática de leitura que não para necessariamente no ambiente escolar, mas que, ao instigada no aluno, vai produzir efeitos diversos no cotidiano, na sua prática cotidiana, em diversos aspectos, em diversos pontos, para poder alcançar uma leitura mais compreensiva, uma leitura mais interpretativa e, consequentemente, a mudança da prática social. Nossa aula de hoje, ela está abordando caminhos para a compreensão durante a leitura. Estes caminhos, eles são diversos. Nós queremos deixar bem claro que esses caminhos eles não permeiam uma trilha única, mas várias trilhas que podem levar o aluno a este êxito que é a leitura compreensiva e interpretativa de reflexos para a sua vida. De nada vai adiantar ler 3, 4, 5 livros por semana, de nada vai adiantar ter acesso à informação se essa informação não for traduzida em conhecimento. A dificuldade maior dos alunos hoje está justamente em fazer a leitura e, de fato, conseguir trazer num debate em sala de aula, num debate com outras pessoas, o que ele entendeu, o que ele extrai daquilo dali e quais as implicações decorrentes daquela leitura no seu cotidiano. Esta compreensão de leitura, ela é um dos fatores que mais alavanca o índice brasileiro sobre analfabetismo funcional. É com essa perspectiva que nós trazemos um assunto, um debate importante para a nossa aula de hoje. Vamos lá? Pois então, nós temos aí uma realidade brasileira trazida na charge que diz o seguinte: cara, olha que legal, a taxa de escolarização dos brasileiros entre 5 e 17 anos já passa de 93%. Você leu essa notícia? O outro jovem responde: li, mas não entendi quase nada. Ler é uma prática constante, as pessoas conseguem decodificar as suas letras, os signos linguísticos, mas não necessariamente conseguem interpretar as informações ali contidas. A interpretação, ela está além das letras. A interpretação, ela é um dos fatores que coloca o Brasil em índices prejudiciais com relação à taxa de analfabetismo funcional. O analfabeto funcional é aquele que não necessariamente está sem a prática de leitura. Ele não consegue decodificar as letras. Ele consegue sim ler o que está escrito, mas não consegue fazer análises em torno de interpretações. Há, inclusive, índices que mostram que o analfabetismo funcional ele possui 3 níveis. O primeiro nível, ele coloca o aluno, a pessoa que está sendo submetida a esta análise, coloca num nível, de fato, de analfabetismo pleno, ou seja, aquela que não consegue decifrar as letras, não consegue decodificar o que está escrito e muito menos fazer as suas correlações. Inclui também os cálculos matemáticos, as análises, combinações, progressões, regras para poder interpretar um problema pré-existente. Já no nível 2, a pessoa consegue estar de forma mediana, a decodificar algumas palavras, a entender questões fáceis, questões claras, questões objetivas, questões que não precisam de um aprofundamento. Aí eu faço até uma correlação com algumas entrevistas, algumas propagandas que hoje o mercado utiliza. Tem propagandas que infelizmente não são detectadas pela pessoa que está a observar o que contém aquela propaganda. Muitas delas, a pessoa se coloca na seguinte pergunta: o que aconteceu? Não entendi aquela propaganda. Não consegui fazer a reflexão. É necessária a prática anterior, a prática de leitura e a reflexão posterior. E já no nível 3, nós temos a seguinte situação: aquela pessoa que domina a prática de leitura, interpreta de forma mais aprofundada o que está escrito, bem como consegue fazer cálculos, ideias, raciocínios lógicos, dedutivos, indutivos, matemáticos, para poder interpretar uma realidade. Pois bem, nesta charge aí, que nós podemos observar, a pessoa está até fazendo a leitura, mas o seu companheiro não entendeu nada. Esta é, inclusive, uma realidade cotidiana. É uma realidade que nós deparamos no dia a dia, só que não paramos para observar a raiz deste problema. E na nossa parte de leitura, a compreensão disso daí, evidentemente, se não feita de forma correta, vai acabar desencadeando uma série de problemas que podem culminar com o índice
aumentado de analfabetismo funcional. Pois bem, nós trouxemos aí uma especificação da revista Carta Capital, veja bem, sobre analfabetismo funcional, que é a falta de capacidade de interpretar de forma sistemática situações de trabalho, relacionar devidamente causas e efeitos, encontrar soluções e comunicá-las de forma estruturada. Não se trata apenas de usar corretamente o vernáculo, a linguagem, mas de saber tratar informações e dados de maneira lógica, expressar ideias e proposições de forma inteligível, com começo, meio e fim. Veja que esta exemplificação trazida na revista, que eu particularmente adoro, recomendo a prática de leitura dela, ela traz importantes reflexões cujo entendimento só vai ser mais completo se o leitor tiver conhecimento prévio, a análise de mundo, as vivências e o domínio da linguagem escrita para poder fazer as suas análises, Continuando aí, nós temos o seguinte, dados que você pode estranhar, alarmar, ficar preocupado, mas são dados verídicos. 68% da população, 30% no nível 1 e 38% no nível 2. Nível 1 é aquele que nós falamos, o domínio quase que zero da escrita, e 38% no nível 2. E analisando o seguinte, se 7% da população é hoje, pelos dados do INEP, do IBGE, totalmente analfabeta, você pode somar 68 mais 7, vai dar 75. Meu Deus, nós estamos quase que completamente analfabetos, seja analfabeto pleno ou funcional. E observe que nesta numeração, 75%, 1 em cada 4 domina, os outros 3 não dominam. Seriam 3/4 de não dominância. É uma complicação muito grande porque isto traz reflexos diretos. As pessoas elas dominam hoje mecanismos tecnológicos, conseguem conversar, mas quando se deparam com um texto, um currículo de uma empresa, um encaminhamento de uma carta, de um ofício, aí vem o desespero, o não domínio, a vergonha e, evidentemente, o descaso até com as outras relações que envolvem a necessidade de escrita, de produção, de interpretação propriamente ditas. Por fim, finalizamos aí que em 2012, os universitários, olha aí o nível dos universitários, 38,2%, estavam de fato prejudicados aí com esta questão de analfabetismo funcional. E as causas, nós apontamos aí algumas causas, seriam baixa qualidade do sistema de ensino público, falta de estrutura, de infraestrutura das instituições de ensino, principalmente as públicas, falta de hábito, olha aí você entrando nesta perspectiva de instigação à leitura. Falta de hábito, incentivo à leitura na sala de aula, na biblioteca, no cotidiano. Hoje nós temos deparado com algumas ideias inovadoras com relação às bibliotecas digitais, a questão das bibliotecas cidadãs, a questão das bibliotecas públicas de acesso livre. Nós temos episódios aí em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, que apontam que esta falta de hábito e interesse na leitura do brasileiro, comparando com a Suécia, o índice é inferior a 10%, Aí nós observamos que no Brasil nós estamos com essa prática de acesso em 10%, na Suécia 3%. É realmente um número muito diferente. Vamos comparar a Suécia com o Brasil? Devemos, nós precisamos alinhar pelo teto. Nós temos situações em que bibliotecas são instigadoras da prática. Recentemente nós observamos aí um táxi que estava intitulado como Taxiteca. Olha que bacana. Um táxi que dispunha de livros no seu interior para acesso, enquanto a pessoa faz a sua corrida, faz a sua viagem. E aí, na reportagem, o próprio taxista ele falava que adora as leituras, adora a literatura e, evidentemente, quando se deparava com uma pessoa, um usuário do sistema de táxi, que é amante da literatura, das letras, da leitura, aquela pessoa ficava fascinada. É um recurso de marketing, é um recurso de instigação à leitura, é um recurso de acesso propriamente dito. Bibliotecas comunitárias que não necessariamente dispõem de cautelas e devoluções de livros de forma física, as cautelas e devoluções de livros, elas acontecem de forma voluntária. E aí é até curioso porque você começa a observar o seguinte, se você pega um livro, se você pega uma obra numa estação de metrô e essa obra não lhe teve nenhum custo, não lhe teve nenhum registro,
Internamente, nós precisamos elevar essa questão cultural, internamente você vai se sentir o quê? Na obrigação de devolver aquele livro, na obrigação de passar esse conhecimento para o próximo. Só que, infelizmente, nós não vemos isso cotidianamente. O acesso à leitura, ele ainda é defasado, né? Continuando aí, nós temos que o docente ele precisa utilizar de algumas estratégias. Por exemplo, é interessante perguntar para o aluno quais seriam as eventuais perguntas, né, que o professor deveria fazer, quais os caminhos que o professor iria instigar no aluno para ele acessar a resposta daquele texto que ele leu. Porque fazer o caminho inverso, e é um método de estudo muito funcional, você elaborar perguntas antecipando as perguntas do professor. É interessante, o professor ele pode instigar o aluno a fazer as perguntas cujas respostas podem ser respondidas por eles mesmos, né? Ainda assim, nós temos outro exemplo, formular perguntas para entendimento. Essas perguntas, muitas obras já vêm com perguntas, não são aquelas perguntas clássicas, né? Quais são os componentes do livro? Qual é o autor? Qual é o nome da obra? Em que ano? Qual é o ator principal, o protagonista, a pessoa que está envolvida subsidiariamente na obra? São questões que você olhou, copiou, retribuiu, ofereceu a resposta? Não. Muito importante instigar o aluno a fazer reflexões sobre obras, quais as suas implicações no cotidiano, mesmo obras que já passaram do período em que foram escritas, né, mas que elas trazem um tom de realidade, um tom de mecanismos vivenciados no cotidiano. Isso pode ser temas recorrentes como prostituição, escravagismo ou até mesmo o trabalho forçado, o assédio sexual, o trabalho infantil. São temas recorrentes em várias obras e não é necessariamente uma obra atual, pode ser uma obra antiga, mas você faz correlação com uma situação atual vivenciada, por exemplo, no seu estado, na sua cidade. Ainda assim, nós temos a necessidade de você correlacionar a obra com o cotidiano, instigar o aluno a entender o que está por trás disso e inverter as propostas docentes. Como assim, professor, inverter as propostas docentes? Ora, todos sabemos que o professor, quando chega em sala de aula, ele passa uma obra para o aluno e menciona, até o final do bimestre, você deve ler essa obra, fazer o resumo e apresentar para nós. O aluno ele já se sente o quê? Obrigado a trabalhar com aquela obra. A instigação através da obrigação, ela não é das mais funcionais. A instigação através da prática de exercícios, de resumos hoje, infelizmente, nós dispomos de vários na internet, nós dispomos de vários recursos, os quais são pegos pelo aluno, ele contribui a partir daquilo que o professor pediu. Ele ofereceu o trabalho e ele pode, inclusive, questionar por que é que não vai ser pontuado. Agora, a reflexão, o que vai acontecer na cabeça dele, infelizmente, nós já não podemos garantir. E é por isso que você precisa, cotidianamente, observar essas práticas, essas estratégias para o acesso e a leitura acontecer de forma mais organizada e mais voltada aos fins. Ainda assim, continuamos com o professor em sala de aula, ele vai ser o quê? O condutor, né? Ele vai mostrar como se constrói, ele vai fazer as previsões do que está por vir, do que está sendo feito, né? Verificar quais foram as previsões que foram realizadas. Essas previsões, inclusive, elas podem ser trazidas para a sala de aula através de um debate com os alunos, né? Colocando-se várias obras para serem votadas, para se adquirir, vamos ler esta ou esta. É claro que não adianta deixar totalmente à vontade, porque pode ser que você ofereça obras, o aluno ofereça obras que vão de encontro e não ao encontro do que você espera. E ir de encontro ao que você espera não é o interessante. Então nós precisamos limitar dentro da proposta prevista nos parâmetros curriculares nacionais. O que você está trabalhando? Agora, não há somente uma obra a ser ofertada. Ainda assim, o professor, como condutor do processo de leitura, ele vai trazer indicadores textuais. Quais são esses indicadores textuais? Indicadores que mostram para o aluno quais os mecanismos ele pode utilizar, quais as ferramentas ele pode lançar mão ou quais as estratégias que ele pode dominar com mais facilidade para poder chegar no entendimento daquela obra.
Ainda assim, nós temos que a leitura é uma forma de se trazer compartilhamento de ideias. O professor ele pode fazer essa leitura compartilhada em sala de aula, incentivos em leituras compartilhadas, através de quê, professores? Futuros professores, futuros colegas de profissão. Formular previsões sobre o texto lido, perguntas sobre o que foi lido, esclarecimento de dúvidas, sobre o texto e resumo de ideias do texto. Digo a você, resumir ideias do texto não implicam necessariamente em contar por A mais B como o texto ocorre, mas resumir principalmente correlacionando com o final aí, uma instigação prática, uma inter-relação com o cotidiano, uma relação com a vivência da atualidade. O aluno ele precisa estar entendendo qual é o reflexo daquela produção literária, muitas vezes daquela obra, daquele jornal, enfim, do diverso gênero que você queira utilizar em sala de aula. Não há um só caminho. Há vários caminhos e o professor precisa lançar mão desses recursos. As interações e compartilhamentos, elas podem prever formulações de perguntas. Não podem ser perguntas e respostas, mas os alunos podem, inclusive, ajudar a formular essas perguntas. É interessante comparar questões prévias ao assunto lido, para poder contextualizar o aluno, ou ainda assim assumir a responsabilidade e o controle da leitura. O aluno, não o professor. Assumir a responsabilidade e o controle da leitura deve partir do aluno, ele sendo o condutor deste processo de ensino-aprendizagem, o condutor dessa prática de leitura. Ele, sentindo-se dominador, piloto, condutor deste processo, ele certamente vai levar o veículo dele, o recurso que ele está se locomovendo, de forma muito mais proposital, de forma muito mais interessante. Ainda assim, nós apontamos aí que as dificuldades de interpretação estão, aí já falando do analfabetismo funcional, estão ligadas aí às lacunas e o entendimento acerca do todo. Há dificuldades do aluno em interpretar? Porque ele tem rupturas durante esse processo de ensino-aprendizagem. Ele não consegue ligar uma questão com a outra. Certamente, eu, apontando com os alunos em sala de aula, mencionei sobre as implicações decorrentes, porque tinham mencionado questões econômicas da atualidade. Aí eu mencionei sobre as implicações decorrentes daquela divergência econômica. Ninguém soube responder. Qual a implicação decorrente de uma queda de uma bolsa de valores? Qual a implicação decorrente de um desmatamento generalizado? Essa, às vezes, a pessoa pode responder, mas ela não consegue correlacionar com fatos do cotidiano. Ainda assim, angústias, porque o aluno, quando ele não consegue interpretar, ele parte para angústias, ele fica angustiado. Se ele construir esses entendimentos, ele vai, de fato, conseguir trazer um maior conforto. A prática de leitura que nós trazemos aí em voz alta, ela deve ser utilizada de forma cautelada. Por quê? Existem práticas abertas, existem práticas com pouco domínio e a pessoa ela pode sentir dificuldades. Não é interessante. Aí nós colocamos para você sugestões de leitura, O analfabetismo funcional, um mal nosso de cada dia, ainda assim, de Daniel Augusto Moreira, ou Analfabeto Funcional, que é uma obra que traz muitos dados importantes de Genival Cirilo acerca deste mal que assola a nossa atualidade. Eu espero que você continue a acessar os nossos fóruns, participe dos exercícios, faça a aquisição dessas obras que são muito importantes e aguardamos você para as nossas próximas aulas. Um abraço e até mais.